Marcos aqui mais uma vez, diretamente da minha cozinha, ao som dos passarinhos, né? Como vocês já devem ter visto no título do vídeo, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre como organizar a sua vida de uma forma mais rápida. Eu andei conversando com alguns seguidores lá do Instagram e eu percebi que tem muita gente que está com esse problema, de sentir que a vida anda um pouco desorganizada, ainda que você seja uma pessoa disciplinada e tudo mais. Às vezes você acaba se perdendo um pouco nas próprias ideias, não sabendo muito o que fazer, para onde ir, ou como, sei lá, tornar as coisas mais fáceis. Então, eu citei aqui 5 passos, eu estou olhando para baixo porque meu roteiro, entre aspas, está aqui, tá? Mas eu resumi isso em 5 passos simples para você organizar a sua vida de uma forma rápida. Bom, e esse vídeo vai servir para todo mundo, tá? Independente se você é homem, se você é mulher, se você está pobre, se você está milionário. De qualquer forma, esse vídeo vai te ajudar a organizar a sua vida. Ou deixar ela mais organizada do que já está, ou talvez você lá na frente bagunce e você vai lembrar do que eu vou te ensinar aqui. Mas antes de tudo, já curte o vídeo, deixa o seu like, vai nos comentários e comenta aí: eu estive aqui. Dessa forma você vai ajudar no engajamento do canal. Mas vamos lá, o primeiro passo é você se livrar dos excessos, porque os excessos eles vão te deixar meio que travado, entre aspas. Você vai ficar perdido ali na própria bagunça, né? Excesso é bagunça, então já começa por aí. E quando eu digo excessos, eu falo de objetos, pessoas, situações. Então vamos por partes. Objetos. Parece bobo, né, falar que você vai organizar a sua vida e objetos tem a ver com isso, mas tem. Começa a olhar na sua casa, ver as coisas aí à sua volta. Será que você não está juntando coisa demais? Será que sua rotina não está se tornando mais cansativa, por exemplo, na hora de arrumar a casa, que seja algo simples, mas que ainda assim é algo que você deve levar em consideração? Talvez a sua casa, o seu quarto anda bagunçado, não porque você está desmotivado para arrumar. Talvez não seja por isso. Talvez você só esteja acumulando coisas que você não precisa, entende? Então, eu tenho certeza que você tem aí alguma coisa guardada que você não usa, ou várias coisas. Então, se livra disso. E pessoas, cara, pessoas. É um pouco complicado falar disso, sobre se livrar, entre aspas, de pessoas, né? Quem segue coisa de desenvolvimento pessoal já deve ter visto aquela frase que já está até clichê, que eu até citei no vídeo passado, que é: você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Então, acho que é autoexplicativo. Reveja as pessoas com quem você anda, as suas amizades. Se a maioria das suas amizades não está fazendo sentido, você não vê um motivo específico para você ser amigo daquela pessoa, às vezes você nem gosta. Eu tenho certeza que você conhece alguém, ou já conheceu, que você só se manteve próximo da pessoa por medo de se afastar e parecer mal educado ou alguma coisa assim. Mas isso é besteira, cara. Se aquela pessoa, você não está acrescentando em nada para ela e nem ela para você, não faz sentido você manter um contato que vai demandar tempo, talvez até dinheiro, se você sai com essa pessoa. Então, reveja suas amizades. E as situações. Você precisa se livrar de certas situações também. Não tem como você querer organizar a sua vida se você está vivendo um monte de situações desordenadas. Seja até uma amizade, né? Como eu estava falando, uma amizade que está te levando para um mau caminho, que não acrescenta em nada, só retira. Qualquer situação, seja um emprego que você, sei lá, não aguenta mais, mas você não cria aquela coragem de se demitir ou de buscar outro emprego que seja. Então, situações, passe a rever as situações, comece a se perguntar e observar o que tem te incomodado e busque mudar isso, porque não tem como você mudar a sua vida sem mudar as situações que estão dentro dela. Segundo passo é: equilibre seu corpo e sua mente. Quando eu falo sobre organizar a sua vida, e quando eu digo que isso serve para qualquer tipo de pessoa, não é uma organização relacionada, sei lá, à prosperidade, alguma coisa do tipo. Claro que de certa forma vai, ao longo do tempo, facilitar essas coisas, mas quando eu falo sobre organização, é sobre harmonia. A organização é a harmonia, por isso que excesso, conflito, é bagunça. Equilibrando o seu corpo e a sua mente, você facilita
esse equilíbrio do todo. O todo que eu digo você, tá? Sua mente, espírito, corpo. Interprete essas três coisas como sendo o todo e tente equilibrar isso. Não adianta nada você ser um cara com mentalidade muito boa, com princípios bons, inteligente, mas você não cuida do seu corpo. E agora pode parecer que não faz diferença, mas daqui, sei lá, 5 anos você vai estar com o joelho ruim por algum motivo, de acabar desenvolvendo alguma doença, né, qualquer coisa do tipo. E isso, querendo ou não, isso vai afetar a sua mente lá na frente, tá? Então, busque tornar tudo equilibrado, a sua saúde, a sua mentalidade, o seu espírito também, se você é uma pessoa de fé, e isso serve para tudo, como eu disse, não deixe nenhum ponto ficar em falta. Mesma coisa, não adianta você cuidar da sua saúde e ter uma mentalidade fraca, uma espiritualidade fraca. Se você for ateu, sei lá, acredite no universo, não sei no que um ateu acredita, mas ainda assim, equilibre essas coisas. Sei lá, cara, vai meditar no rio. Bom, e agora que eu já te expliquei a importância de se livrar dos excessos e de buscar um certo equilíbrio, vem uma parte que vai virar o jogo, que é o terceiro passo, que é tenha novas experiências. E o que eu quero dizer com isso? Tenha novas experiências. Você tem que ter cuidado na hora de fazer isso, tá? Porque senão você vai acabar bagunçando tudo de novo e fazendo uma bola de neve talvez até maior do que antes. Novas pessoas, novos lugares, novos hobbies, então você pode sair mais, conhecer mais pessoas, sei lá, praticar uma atividade física diferente, que seja, fazer algo que você sempre teve vontade de fazer, sei lá, você sempre quis surfar, vai lá e tenta fazer isso, sei lá, qualquer coisa que seja novo, e isso vai servir para dar um susto no seu cérebro. Como assim dar um susto no cérebro? Bom, antes a sua vida estava bagunçada, certo? E o seu cérebro se acostumou com aquela rotina, aquela vida bagunçada. Então, você precisa, como é que eu vou explicar isso de uma forma fácil de entender? Bom, você precisa mostrar para o seu cérebro coisas novas, para que ele saia da zona de conforto, porque o nosso cérebro também entra numa zona de conforto. Então, novas experiências vão ajudar nisso, tá? O ser humano não foi criado para viver como a gente está vivendo agora. Hoje em dia a gente vive presos em casas, em uma cidade específica, em um trabalho específico. E o ser humano é uma criatura que foi feita para ser livre, né? Inicialmente éramos nômades, né? Caçadores e coletores, e o nosso cérebro acabou se adaptando para se acostumar a essa coisa mais inerte. Então você precisa dar um susto nele, mostrar coisas novas para ele meio que, opa, então vamos mudar o que está acontecendo. Mas por que eu disse que você tem que fazer isso com cuidado? Se você for conhecer pessoas novas, novos hobbies, sei lá, ler um livro novo, faça isso com cuidado. O cuidado que eu quero dizer, na verdade, é o desapego, para você fazer isso com desapego, tá? Porque dessa forma não vai correr o risco de você pegar para si um novo hábito que talvez nem seja tão a sua essência e você acabou adotando para si. Isso pode acabar prejudicando em outras coisas. Então, toma cuidado, faz isso com um certo desapego, tá? Bom, e o quarto passo é crie metas reais. Também é algo que eu falei no vídeo passado, mas eu vou reforçar aqui de novo. Por que criar metas reais e o que isso tem a ver com a organização da sua vida? Não adianta nada você, por exemplo, agora a gente vai para 2016, vamos trocar de ano, né? E as pessoas dão importância muito grande para isso e vão lá e fazem promessas. Porque esse ano eu vou, sei lá, vou meter o shape, vou ficar rico, vou não sei o que. Cara, se você fizer dessa forma, se você fizer uma meta, um plano muito alto, muito grande, muito difícil de ser alcançado, é quase certeza que na metade do caminho ou você vai desistir, ou você vai falhar e vai acabar se frustrando. Claro, você tem sim a chance de conseguir realizar aquilo, mas é uma chance muito pequena. E, assim, é melhor ser pé no chão. Então, quando você for fazer metas, faça metas reais que cabem dentro da sua realidade, que você sabe que não vai ser tão difícil assim de fazer, que não vai pesar tanto. Não fica tomando para si fardos muito pesados, tá? Você tem sim que evoluir a cada dia, se tornar melhor,
traçar novos planos, só que seja mais pé no chão, faça isso com sabedoria, porque senão você vai, de novo, criar outra bola de neve e vai se frustrar e vai começar a acreditar que você não consegue fazer as coisas e isso só vai piorar tudo. Tá, e o quinto passo é: tenha um propósito. Eu sei que é uma frase que está se tornando até clichê, né? A gente vê muita gente falando isso, tenha um propósito, faça as coisas com propósito. Só que o problema dessas frases de impacto que a gente fica vendo por aí, principalmente na internet, né? É que a gente escuta isso e não entende o real significado, ou entende de forma muito rasa, muito vazia. E o que é ter um propósito? Primeiramente, você precisa se conhecer. O que você quer para a sua vida? Porque ter um propósito, mas qual o propósito? O seu propósito é, sei lá, se você é religioso assim como eu, e assim como eu você tem como propósito alcançar a salvação da sua alma, então você vai ter que viver de forma que diariamente você busque isso, entendeu? Se você, sei lá, se a sua meta é ficar rico, você é uma pessoa gananciosa e você quer ficar rico. Não adianta nada você ter isso como propósito e você não viver isso diariamente, entendeu? Acho que é meio óbvio isso. A questão do propósito eu não vou dar tanta regrinha aí para vocês entenderem, porque acho que ficou bem claro. E o propósito, não tem como eu te falar o que você vai colocar como propósito, porque isso só você pode descobrir, só você. Não tem como outra pessoa te falar qual propósito deve ser o seu. E é importante que você busque um propósito que realmente faça parte da sua essência, porque não vai adiantar você tomar um propósito para você que não tenha nada a ver com a sua vida e com a sua essência real, tá? E agora, só para recapitular tudo isso, eu aconselho que você pegue um caderninho. Eu devia ter falado isso no começo do vídeo, mas tudo bem. Mas eu aconselho que você pegue um caderno e uma caneta e anote essas coisas e vá fazendo anotações diárias sobre isso, tá? Sobre as suas metas, sobre a sua vida, sobre o que você precisa melhorar. Quem me acompanha sabe que eu falo muito sobre essa questão de você ter um diário, né? De você fazer anotações. E, cara, eu não sei explicar o que acontece, mas quando você escreve as coisas, eu não sei, parece que tudo conspira para que as coisas aconteçam de uma forma melhor. Parece até algo mágico, algo sagrado, não sei. Mas eu não tenho como provar isso, não sei se tem algum estudo científico que mostra que escrever faz alguma diferença, mas só tenta. Tenta e você tenta por, sei lá, um mês e você vai ver a diferença que faz você escrever as coisas, tá? Bom, é isso, eu espero que eu tenha te ajudado.